gente vai continuar nessa aula a discussão que o Luiz Henrique começou na aula anterior, olhando para polinômios, agora mais como uma entidade do mundo das funções, ou seja, vamos trabalhar mais com funções polinomiais, mas não perdendo de vista toda a estrutura especial que a gente tem ao trabalhar com polinômios e que vem aí dessas propriedades algébricas todas. Por exemplo, algo que é muito útil é o fato de que quando você acha uma raiz de um polinômio, isso automaticamente simplifica o seu problema para achar as demais, se você estiver interessado em calcular todas as raízes. Para funções de uma outra natureza, quando você acha uma raiz de uma equação envolvendo, por exemplo, uma função trigonométrica, uma função exponencial, você não tem a menor ideia se o problema ficou mais simples, mais complicado. Na verdade, o fato de você encontrar uma raiz normalmente não te dá nenhuma informação útil para você dizer se tem mais, se não tem mais. Tá? Então, polinômios têm uma estrutura especial que vem dos fatos algébricos que o Luiz Henrique descreveu. Então, para motivar essa nossa discussão, vou começar com um problema que, na verdade, uma outra versão dele é usada aí no nosso livro para motivar essa discussão a respeito de polinômios, tá? Com a seguinte mensagem: equações algébricas de grau maior do que 2, tá, aparecem naturalmente nos problemas que a gente discute no ensino médio. Tá? Ou seja, da mesma maneira como equações quadráticas, equações de segundo grau, aparecem naturalmente quando você está trabalhando com problemas envolvendo áreas, tá? Problemas envolvendo volumes, tipicamente vão resultar numa equação cúbica, numa equação de terceiro grau. Então, um exemplo bem simples de um desses problemas, que eu vou discutir aqui só com números um pouco diferentes aí dos que são dados aí no livro, tá? São os seguintes: suponhamos que você tenha, tá, uma folha de papel quadrada, um pedaço de papel de lado 6 centímetros. E você quer, com essa folha, fabricar uma caixa sem tampa. Fabricar esse objeto aqui, fazendo o seguinte: você corta um quadradinho em cada canto, de tamanho X, tá? Tira isso aqui fora, dobra, e o resultado, tá, vai ser uma caixa que tem que dimensões? Quais são as dimensões dessa caixa aqui que a gente vai fabricar? Então, a base é um quadrado de lado 6 menos 2x, né? Porque a gente vai tirar x aqui de cada lado, nas duas dimensões, e a altura é x. Ok? Então, o volume aqui dessa caixa é dado por 6 menos 2x ao quadrado vezes x, ou se a gente tem um 2 para colocar em evidência aqui, né, que elevado ao quadrado fica 4, então isso aqui dá 4, 3 menos x ao quadrado vezes x. Ok? Que é uma função, então esse volume expresso, tá, em função aqui de x, tá? É claro que para efeitos aqui do nosso problema, na verdade, essa variável x não tem valores aqui nos números reais, tá? É apenas no subconjunto. Quais são os valores de x aqui que fazem sentido para esse meu problema? X entra que valores? Maior do que 0, igual a 100, por exemplo? Ah, não. Tá, maior do que 0, sim. Mas menor do que quanto?
6, a gente pode cortar um quadradinho de lado 5 aqui, de cada lado aqui? Não, a gente só pode ir no máximo até a metade aqui, certo? Depois você não tem mais o que cortar. Então, na verdade, para efeito do nosso problema, tá, só interessa valores de x que estejam entre 0 e 3, que correspondem aí à fabricação física aí dessa caixa. Tá? Então, é fácil a gente estudar aqui. Então, essa nossa função é uma função polinomial do terceiro grau, né? Porque quando você expandir esse 3 menos x ao quadrado aqui, vai dar polinômio de segundo grau multiplicado por x. Depois a gente vai fazer essas contas. Tá? E aí, por exemplo, se você faz x igual a 1, a gente tem esse volume. Então, quando x é igual a 1, a base é 4, um quadrado de lado 4, a altura é igual a 1, então o volume é 16. Tá? Quando x igual a 2, por exemplo, que é um caso especial, né? Quando você faz x igual a 2, o que você fabrica ali? Um cubo, né? Porque quando você faz x igual a 2, você está dividindo esse lado em 3 partes iguais. Ao dobrar, isso vai dar um cubo sem tampa, cujo volume é igual a 8, não precisa nem substituir aqui. Então, digamos que você queira fabricar uma caixa de volume 12, tá? Por alguma razão, a sua especificação é que por esse processo você tem que fabricar uma caixa de volume 12. A pergunta é, qual é o valor de x que você deve utilizar aqui nessa caixa para produzir uma caixa de volume 12. Tá? Então, para você resolver esse problema, você precisa resolver uma equação do terceiro grau. Então, 3 menos x ao quadrado, 4, 3 menos x ao quadrado, vezes x igual a 12. Né? Então, eu escolhi números para facilitar aqui a nossa discussão, tá? Embora, isso é só um parênteses, tá? Quando você está explicando algo, tá? Utilizar números simpáticos é uma boa ideia. Tá? Por outro lado, é uma ótima ideia também colocar os alunos para trabalhar com situações em que os números não são tão simpáticos assim, tá? E a gente utilize calculadora, tá? E outros recursos. A gente muitas vezes dá uma impressão errada para os nossos alunos, tá? Que quando ele vai aplicar matemática, os números vão ser sempre pequenos, tá? Que as raízes quadradas vão ser exatas, etc. Então, a gente deve utilizar uma parte assim, do nosso tempo para mostrar para os alunos situações em que as coisas não se comportam dessa maneira. Tá? Bom, então dá para a gente... Aqui o que eu quero realmente obter um problema com números mais simples. Né? Então, vou simplificar isso aqui. Tá? E aí, ao efetuar essa conta, então, 3 menos x ao quadrado, então dá 9 menos 6x mais x2 vezes x igual a 3. Tá? E aí, colocando agora na forma por extenso de potências, isso vai dar x3 menos 6x2 mais 9x menos 3 igual a 0. Ok? Então, o meu problema, tá, é resolver a equação algébrica, tá, que consiste em encontrar as raízes, tá, desse polinômio P, tá, cúbico. Tá? É uma coisa que a gente já pode usar, tá, de saída do que o Luiz Henrique falou, tá, é que certamente, tá, essa equação tem pelo menos uma raiz real, certo? Isso quer dizer que o nosso problema automaticamente vai ter uma solução? Ou seja, que é possível, então, você formar essa caixa dobrando com esse volume? Exatamente. Né? A gente tem que tomar um certo cuidado, né? Que a raiz real que a gente sabe que existe, tá, é a raiz do polinômio.
tá? Mas nada obriga essa raiz, em princípio, a estar no intervalo, que é o intervalo que faz sentido para o nosso problema geométrico. Tá? Então, existe uma raiz real, mas, por enquanto, eu ainda não tenho certeza que eu posso construir a minha caixa. Eu tenho que saber mais a respeito aqui dessa raiz para poder efetivamente resolver esse problema. Tá? Então, se a gente for utilizar, tá, as coisas que a gente tem aí da álgebra, tá? O que a álgebra nos ajuda aqui para esse problema, tá, é realmente dizer que tem alguma raiz. Tá? A gente tem alguns métodos lá que a gente aprende para descobrir raízes fáceis de polinômios, né? Tá? Então, por exemplo, testar raízes inteiras, racionais, tá? A gente podia tentar fazer isso, ia dar com os burros na água, não tem nenhuma raiz bonitinha aqui para esse polinômio. Tá? E a pergunta tudo bem, eu tenho um problema, tá, que eu consigo enunciar usando matemática acessível, tá, matemática do ensino médio. A pergunta como é que eu faço para resolver, tá, esse problema? Como é que a gente resolve essa equação cúbica, tá, outra equação polinomial de grau mais alto, tá, que a gente tem aqui? Digamos, na época que eu fiz o correspondente ao ensino médio, tá, não se fazia muita coisa a respeito desse problema, de realmente resolver essa equação, tá, porque havia ainda muita limitação, tá, para o suporte de fazer conta. Tá? Você tinha que fazer conta essencialmente aí no braço mesmo. Tá? Mas hoje em dia, a gente tem um aparato tecnológico, né, que permite, tá, que nos oferece muitas soluções, tá, para a gente atacar, tá, esse tipo de problema. Tá? Então, nessa aula de hoje, tá, a gente vai ver um pouco aí de como é que a gente resolve, tá, de fato, tá, equações como uma outra ideia, puxa, mas a gente não podia usar a fórmula de resolução das equações cúbicas? Não é prático, tá? Bom, primeiro a gente tem que converter, tá, essa equação para o formato que a fórmula se aplica, né, sem o termo x2. Isso não é difícil de fazer, tá? Isso é algo que a gente poderia fazer. Tá? Depois a gente teria que aplicar a fórmula. Mas essa situação aqui é exatamente aquela situação mais desagradável da fórmula de Cardano. A gente vai ver daqui a pouco que essa equação tem 3 raízes reais. Tá? Quando uma equação cúbica tem 3 raízes reais, tá, a gente tem necessariamente que trabalhar com raízes complexas aí na fórmula de Cardano. Tá? Então, é exatamente a situação, tá, em que a gente menos quer utilizar a fórmula. Tá? Então, usar a fórmula de resolução não é prático, tá? E também a fórmula de resolução, como o Luiz Henrique marcou muito bem ali no final da aula, ela se esgota rapidamente, né? Serve para resolver cúbica, tem uma fórmula um pouco mais complicada aí para resolver equação do quarto grau e para por aí. Tá? Isso quer dizer que nunca vai existir uma fórmula que eu possa resolver um problema de resolver uma equação do 7º grau, por exemplo? Não. Equações particulares existem. Se você quiser achar todas as raízes dessa equação do 7º grau aqui, x elevado a 7ª igual a 1, tá? Tem 7 raízes complexas, tem maneira de fazer isso, tem fórmula para isso. O que não tem é uma fórmula geral, tá? Que esteja prontinha lá para você usar para qualquer polinômio de grau 7. Tá? Então, realmente, na prática, as pessoas que têm que resolver equações polinomiais, tá? E elas de fato acontecem aí em várias áreas de aplicação, inclusive do ensino médio. Matemática financeira é uma área em que equações polinomiais aparecem também, precisam ser resolvidas. Tá? Tem que recorrer, tá, a métodos que, sem perder de vista, tá, que isso aqui é um polinômio, que isso vai nos ajudar em alguns fatos, tá? Trabalhe com isso aqui como sendo uma função. Tá?
Na verdade, tá, essa ênfase em se utilizar tecnologia, tá, para estudar funções polinomiais, tá, ela é adotada no ensino aí de matemática que corresponde ao ensino médio em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos é considerado um equipamento essencial para o aluno da high school, quer dizer, do correspondente aí do ensino médio, uma calculadora gráfica. Tá? Então, dado que todo aluno vai ter uma calculadora capaz de fazer gráficos. Tá? E aí, uma série de atividades aí envolvendo gráficos de funções polinomiais ou não, tá? Fazem parte realmente do que o aluno trabalha, tá? No ensino médio. Hoje em dia, embora isso não seja a nossa realidade, né, cada vez mais está se tornando realidade aí nas escolas, tá, acesso, tá, pelo menos para o professor, tá, pelo menos para, em determinadas situações, tá, a computador. Tá, e aí existem vários programas gratuitos, né, que fazem esse trabalho de pegar uma função polinomial, tá, fazer o gráfico, na verdade fazer muito mais do que isso, tá, conforme eu vou ilustrar. Então, o programa que eu vou utilizar para a gente explorar aqui a resolução aqui desse problema é o WinPlot. Então, esse é uma razão, duas razões aqui para eu utilizar esse programa aqui na nossa exploração. Primeiro, ele é gratuito, tá? Então é disponível, basta fazer uma busca aí na internet para o WinPlot, vocês vão descobrir sites onde podem baixar esse programa. Tá? Segundo, três razões. Segundo, ele tem uma versão em português, né? O que facilita bastante as coisas. Tá? E o terceiro, a pessoa que fez a versão em português é um amigo nosso, o professor Adelmo, lá da Bahia, não sei se ele está assistindo, tá? Mas, então, três razões aí para a gente usar o WinPlot. Então, é isso que eu queria fazer. Então, ele é um programa muito simples aí de ser utilizado, tá? Ele tem, na verdade, ele faz gráficos no plano e no espaço, tá? Não somente de funções, mas você, ao definir uma equação, você pode definir essa equação de várias formas. Então, se o que você quer plotar é o gráfico de uma função, você vai usar ele chama a forma explícita, tá? E tem a forma paramétrica, que a gente falou aqui, tem a forma implícita. O que é a fórmula implícita? É a fórmula f de xy igual a zero. Então, se você quer representar a equação de uma circunferência, x2 mais y2 igual a 1, por exemplo, tá? Claro que não é bem isso que você vai querer que o WinPlot faça para você, mas está aqui. E tem também a forma polar, em que você representa a distância e a origem em função do ângulo que o raio que liga a origem forma. Então, no nosso caso, a gente quer forma implícita. Então, a gente escreve essa fórmula bem parecido com se lê mesmo. Né? Então, a única coisa é que o x ao cubo é denotado aqui com um chapeuzinho. Tá? Então, é x ao cubo menos 6, não precisa nem escrever o sinal de multiplicação, ele entende 6x2 mais 9x menos 3. Pronto. Ele faz aqui o gráfico, tá? E através aqui dessa leitura do gráfico, tá? A gente percebe aquilo que eu falei. Né? Tem três raízes aqui, tem 3 pontos, tá? Em que o gráfico corta o eixo x. Um, tá? Que fica entre 0 e 1,
tá? Outro que fica entre 1 e 2. Tá? Então, esses dois valores aqui são valores que correspondem a caixas que a gente pode construir. Tá? E tem um valor ainda aqui, que é maior do que 3, que não corresponde a uma caixa que a gente possa construir. Pergunto a vocês, é surpreendente que a gente tenha dois valores possíveis aqui para a construção da nossa caixa? Não é, tá? A gente já podia ter previsto isso, porque o que está acontecendo? O meu domínio de interesse é de 0 a 3, tá? Quando x é igual a 0 e quando x é igual a 3, qual é o volume da caixa? 0, não? Vai dizer, não pode, tá bom, mas se você pegar o limite aqui e considerar o caso em que x é igual a 0, você forma uma caixa sem altura, de volume 0. Tá? Por outro lado, quando x é igual a 3, você forma uma caixa que só tem altura, tá? Tem base 0. Então, certamente, esses valores aqui no extremo, tá? Para x muito próximo de 0 e muito próximo de 3, tá? O volume é muito pequeno. Aí ele vai subir aqui, não sei como, tá? Na verdade, agora a gente até sabe, né? Tem no gráfico ali como é que ele vai subir. Tá? Na verdade, o comportamento aqui dessa nossa função é basicamente o que vai acontecer aqui com o nosso problema. Tá? E aí, quando você fixa um certo valor, tá? Quando tem solução, o normal é ter duas soluções. Só tem um determinado volume aqui para o qual, tá, só tem uma forma de você fazer a caixa. Mas normal é você ter realmente duas soluções diferentes. Tá? Então, se a gente tivesse parado um pouco para pensar no problema, o normal realmente é que se tiver um jeito de fazer a caixa, vai ter dois jeitos aí de fazer a caixa. Tá? Bom, num programa como esse, aí depende do grau de sofisticação, tá, aqui do programa. Oi? Pessoal, você pegou. O gráfico que você fez foi do volume menos 12. O gráfico que eu fiz foi o gráfico do polinômio cuja raiz a gente quer encontrar. Tá? Então, na verdade, nem é do volume menos 12 dividido por 4. Tá? Então, esse P de x é o volume menos 12 dividido por 4. Tá? Então, é isso o que esse polinômio está representando. Tá? Então, dependendo aí do grau de sofisticação do programa, você tem maneiras aí diferentes de encontrar essas raízes. Uma forma, tá, é inspecionando o gráfico. Tá? Então, nesse programa aqui, por exemplo, se você clica o mouse aqui sobre a solução, tá? Não foi exatamente no ponto, tá? Porque você vê que a ordenada lá não é exatamente 0. Tá? Mas já nos dá, provavelmente, se eu vou construir uma caixa, se meu problema é fazer uma consultoria para uma firma, tá, que quer construir essa caixa, tá? Vai ficar super satisfeita se eu disser, olha, faz esse x igual a 0,46 aqui, né, que é o melhor aproxima, que você vai conseguir o seu volume, tá, dentro aí das aproximações desse valor real. E aí, normalmente, você pode fazer, você pode, normalmente, usar um zoom aqui, por exemplo, tá, que te permita aproximar melhor, e aí ler isso aqui com mais precisão. Tá? Então, está quase 0 aqui nesse valor. Então, uma maneira de a gente descobrir as raízes, tá, é simplesmente inspecionando. Tá? Vai lá, inspeciona o gráfico, tá? Pergunta ao programa quais são as coordenadas, tá, desse ponto, você vai ter uma boa aproximação para essas raízes, para um problema prático. Tá? Um comentário é que um programa que faz isso até esse momento não está fazendo nada sofisticado matematicamente. Tá? Então, esse gráfico aqui, o que ele está fazendo, tá, é simplesmente calculando o valor de P de x para valores de x muito juntinhos um do outro e ligando os pontos aí por segmentos de reta. Tem nada assim muito sofisticado em fazer isso. Mas esse programa faz coisas mais sofisticadas. Tá? Então, se você perguntar a ele quais são os zeros aqui desse
problema, tá? Ele vai te dizer, tá, quais são esses zeros. Então, ele localizou um deles, tá, o 1.65, está indicado aqui por uma setinha. Se eu perguntar qual o próximo, esse próximo, não sei qual é bem a ordem aqui que ele faz, mas ele vai achar o 3.87. Se eu perguntar o próximo, ele vai dizer o 0,46791, tá? E assim por diante. Tá? Então, explorar, tá, o comportamento, tá, desse tipo de problema, tá, usando, tá, um software gráfico, certamente é uma atividade interessante aí para fazer com os alunos. Mas é claro que a gente, né, como professor de matemática aqui, a gente está interessado aqui, interessado em olhar um pouco assim por debaixo aí do capô, né? Quer dizer, como é que, por exemplo, esse programa, né, encontrou, tá, esses zeros, tá, com essa aproximação? Porque ele vai pegar esses valores próximos uns dos outros, mas ele não vai acertar exatamente num zero. Tá? Segunda coisa, como é que eu, tá, para um problema como esse, tá, mesmo sem ter o apoio, tá, de um programa gráfico, tá, eu posso descobrir coisas interessantes, tá, a respeito desse polinômio. Tá? Como é que eu posso, por exemplo, porque para isso, na verdade, a gente não precisa do programa gráfico. Tá? A gente tem recurso para, dado um polinômio como esse, tá, dizer algo a respeito, tá, de onde é que as raízes estão, tá, em que intervalos, tá, elas estão. Inclusive, a gente tem possibilidade, tá, de justificar, tá, de uma maneira completamente distinta da que o Luiz Henrique fez, o fato de que essa equação polinomial certamente tem uma raiz real. Tá? Então, começando por aí. Tá? Se você... eu comecei dizendo que a gente sabe que isso aqui tem uma raiz real. Tá? Explicação, um lado é o fato, tá, de que raízes complexas ocorrem aos pares, tá? Primeiro. Segundo, que essa equação tem exatamente 3 raízes entre reais e complexas, tá? Logo, tem uma raiz aí que é uma raiz real, e, portanto, a gente tem um teorema bastante sofisticado, tem um canhão aqui para justificar, tá, esse fato. Tá? Tem uma outra maneira de justificar que, no fundo, tá, é da mesma natureza, tá, do teorema fundamental da álgebra, tá? Uma justificativa de existência. Tá? Então, uma maneira da gente olhar isso aqui é a seguinte: eu vou pegar esse polinômio, x3 menos 6x2 mais 9x menos 3, tá? E escrevê-lo desse modo. X3, que multiplica 1 menos 6 sobre x mais 9 sobre x2 menos 3 sobre x3. Vai dizer, complicou. Estava tão simples, tão bonitinho, tá? E agora a gente escreveu dessa forma tão complicada. Tá? Mas não, tá? Isso aqui nos possibilita ver uma coisa. Tá? Isso aqui está dizendo o seguinte: o que acontece, tá, quando eu tenho x grande em valor absoluto? X grande, tá, em valor absoluto, tá, esses termos aqui, tá, vão ser pequenos. Tá? Isso significa, tá, que esse polinômio, isso é importante para a gente
entender, tá, o comportamento geral, tá, de um polinômio. Tá? Você que está me dizendo que para x grande em módulo, p de x se comporta como x3. Tá? Para x grande em valor absoluto, isso aqui não tem muita importância. Tá? O que significa isso? Por exemplo, o que vai acontecer com o valor, tá, desse polinômio quando x é grande mesmo, agora positivo, tá, e de grande valor absoluto? Esses termos aqui são pequenos, tá? Então 1 menos essa confusão certamente é um número positivo. Tá? Portanto, eu sei que vai chegar um momento, tá, que esse meu polinômio vai ter um valor positivo. Tá? Da mesma forma, quando x é muito negativo, tá, isso aqui continua sendo aproximadamente 1. Tá? Certamente, isso aqui vai ser um número positivo a partir de um certo ponto. Tá? Em consequência, o meu comportamento vai ser como o de x3 aqui, tá? Que vai me dar um valor negativo. O que eu estou dizendo é o seguinte, tá? Se você olhar um polinômio qualquer, tá, do terceiro grau com um coeficiente aqui positivo, tá? Se você olhar ele de longe, tá, ele vai se parecer com um gráfico, tá, de y igual a x3. Que, aliás, é um gráfico que uma coisa que a gente não faz muito com os alunos, devia fazer, tá, é fazer os gráficos desses polinômios mais simples. Tá? Os nossos alunos deviam saber que o gráfico de y igual a x elevado a n, para n ímpar, tem essa cara aqui. Tá? A única exceção, entre aspas, é quando n é igual a 1, que vai ser uma reta. Tá? Mas para valores ímpares maiores do que 1, a gente vai ter algo que no início vai crescer muito devagar aqui, a gente vai ver daqui a pouco, vai ser tangente aqui ao eixo, tá? Vai ter, tá, uma cara desse tipo. Tá? Quando funções do tipo y é igual a x elevado a n para n par, uma coisa parecida. Então, não tem como você distinguir, tá, o gráfico de x elevado a n para n par e n ímpar aqui. Tá? Não dá para dizer, tá, se o n é par ou ímpar. O que distingue se o n é par ou ímpar é que, nesse caso, a gente tem uma função par. Tá? E quanto maior o valor de n, a gente vai ver isso daqui a pouco ali nos gráficos, mais achatado, tá, vai ser esse comportamento. Então, o que eu estou dizendo é que toda função, tá, que é um polinômio do terceiro grau, tá, com o coeficiente lá do termo de mais alto grau positivo, tá, ela vai se parecer, tá, com o gráfico de f de x igual a x3, tá, e aí ela vai passar de um valor negativo para um valor positivo. Tá? E aí a gente tem essa noção muito intuitiva, tá, de que um polinômio é o nosso modelo de uma função contínua. Tá? Sem falar com rigor do que é continuidade, tá? Os valores aí de um polinômio, né, não dão saltos. Né? Então, se você faz o x variar, ter pequenas variações, a mesma coisa vai acontecer com esses valores. Não vai poder chegar aqui, tá, e de repente entrar numa aqui de pular o eixo. Tá? A única maneira, tá, dessa função passar desse valor negativo, tá, para o valor positivo, tá, cortando aqui o eixo. O que eu falei é que na natureza do argumento é o mesmo tipo de ideia que permite demonstrar o teorema fundamental da álgebra. Aquilo que o Luiz Henrique falou é que o teorema fundamental da álgebra não é um teorema de álgebra, tá? É um teorema de análise. Tá? Para você demonstrar o teorema fundamental da álgebra, as técnicas são de análise, usam um conceito de continuidade. Tá?
Mesma coisa que nos permite dizer que todo polinômio tá, de grau ímpar, porque isso que eu fiz aqui com o x3, eu faria com x5, com x elevado a n, para n ímpar. Tá? Então, um polinômio de grau 3, tá? Ele certamente vai ter esse comportamento e, vou dizer, quer dizer que o gráfico de um polinômio do terceiro grau é algo assim? Não falei isso, tá? Falei que se você olhar ele de longe, tá? E esquecer o que é que acontece ali, os detalhes, tá? Ele é desse tipo. Aqui, tá? Ele pode ter um comportamento desse tipo aqui, né? Como o nosso ali, tá? O nosso polinômio que a gente viu, tá? Ele se comporta dessa forma. Pergunta para vocês. Um polinômio do terceiro grau pode fazer isso? Olha só, isso é uma boa pergunta para fazer para os alunos, tá? É uma boa atividade. Pode? Se eu perguntar, não necessariamente, que resposta é essa? Pergunta é, isto aqui pode ser o gráfico de um polinômio do terceiro grau? Pode ou não? Por quê? Por que que não pode? Olha, gostei disso aí. Então, olha só, deixa eu tenho preparado algo aqui. Ih, eu fiz besteira. Só abre um de cada vez, né? Ok. Então, olha só, uma coisa que é interessante a respeito desse software aqui, do Mimplot, tá? É que ele permite você definir um polinômio. Então, olha só como é que eu defini esse polinômio, tá? Y igual a ax3. Deixa eu voltar aqui para o... Não quer voltar por quê? Tá onde? Não é isso que eu queria fazer, não. Pronto. Então, se vocês observarem aqui a maneira como esse polinômio está definido, no lugar de números, eu coloquei letras, tá? Ele permite eu colocar as letras A, B, C e D, tá? E aí, uma coisa que é bem interessante é que a gente pode, então, estudar esse comportamento, né, variando aqui esses valores, tá? Então, o A, por exemplo, tudo que ele controla é quão rapidamente, né, o polinômio cresce, tá? O coeficiente aqui do termo de maior grau, e também, se ele for negativo, né, se ele vai se comportar como y igual a x3 ou da maneira oposta. Então, deixa eu voltar aqui e deixar ele igual a 1. Mas os outros coeficientes, né, controlam outras coisas aqui. Então, você pode brincar com esses coeficientes, né, vendo, por exemplo, nem sempre um polinômio, apesar dele ser um polinômio que tenha coeficientes diferentes de zero, tá? Então, esse polinômio que eu peguei agora, ele é x3 menos 0,6x2 mais 0,2x. Tá? E o gráfico dele ainda é parecido com o gráfico de y igual a x3, que ele não sobe, depois desce, ele é sempre crescente. Mas vocês podem ficar tentando aqui à vontade que vocês não vão encontrar, tá, um gráfico como aquele que está ali. Tá? Por que não? Alguém levantou aí a bola corretamente. O que faz com que... acho que eu tenho que voltar aqui. Bom, deixa aí, não está atrapalhando. Então, o instrumento, né, que me permite argumentar
tá, que um polinômio do terceiro grau, tá, não pode ser algo como aquilo que está ali, tá, é a derivada, tá, de um polinômio. Interessante que a derivada de um polinômio, tá, é um objeto que pertence ao estudo das funções reais, tá, pertence ao domínio aí do cálculo. Mas no caso de polinômios, ele tem também uma existência algébrica. Tá? Em particular, a gente precisa de muito menos recurso aí de cálculo para falar na derivada de um polinômio, tá? Do que para falar, tá? Da derivada de uma função genérica. Tá? Então, eu vou começar daqui. Ó. Digamos que você tenha aqui um polinômio, tá? E você tenha um certo número alfa, tá? Aqui um certo número x, tá? E você queira examinar, tá, se essa função, tá, é uma função, essa função polinomial, ela é crescente, digamos, nesse intervalo aqui. Então, digamos que eu tenho aqui um certo intervalo i, tá? Aí eu peguei um valor de x aqui nesse intervalo, tá? E quero examinar, tá, se essa função é crescente. A maneira natural de você fazer isso é comparando, fazendo a diferença, né? P de x menos P de alfa, tá? E vendo, tá, se essa diferença é positiva ou negativa. Mas uma maneira melhor ainda de você fazer isso é você fazendo a razão P de x menos P de alfa, tá, sobre x menos alfa. Tá? Por que eu digo que isso aqui, tá, é uma indicação, tá, melhor do que simplesmente a diferença P de x menos P de alfa? Observa o seguinte, digamos que esse meu intervalo, tá, se estenda para cá também. P de x menos P de alfa, se for positivo, isso indica que a função cresceu ou decresceu no intervalo delimitado por alfa e x. Se P de x menos P de alfa for positivo, ó, isso é uma pegadinha, hein? Estou avisando que é uma pegadinha. Se P de x menos P de alfa é positivo, no intervalo delimitado por alfa e x, a função cresceu ou decresceu? Estão pensando que cresceu, tá? Mas na verdade depende, porque eu de propósito falei intervalo delimitado, tá? Para deixar a margem de que você pode ter pegado um x antes de alfa, tá? Então, essa maneira de você escrever aqui, tá, independe se o x é maior do que alfa, tá? Então, se isso aqui é maior do que zero, tá, isso aqui indica que a nossa função tem esse comportamento, tá, aqui no intervalo. Tá? Nesse intervalo aqui que eu examinei, tá, ela subiu. Tá bom, aqui ela pode ter feito outras coisas, tá? Mas do início para o final, tá, ela cresceu. Isso funciona tanto quanto quando o x é menor do que alfa, quando o x é maior do que alfa. Tá? Então, é esse objeto que está aqui, que é a taxa de variação no intervalo de extremos alfa e x. Então, não estou querendo escrever nem o intervalo alfa-x, nem o intervalo x-alfa, tá? Estou deixando margem para ser qualquer jeito e funciona da mesma forma. Tá? A taxa de variação é algo, tá, que nos indica, tá, se a nossa função, tá, é crescente, tá, ou decrescente. Todo mundo lembra, tá, da taxa de variação lá das aulas de cálculo. Né? A taxa de variação média no intervalo, né, são os preliminares aí para você chegar à definição de derivada. O que acontece, tá, é que quando você está trabalhando com polinômios, tá, isso que está aqui tem uma existência algébrica. Né? O que é a taxa de variação? O que é a taxa de variação? É que nada mais é do que o quociente
da divisão. Bom, vou colocar assim primeiro. P de x menos P de alfa por x menos alfa. Tá? E se você quiser tirar aqui o P de alfa, continua certo, tá? Porque o P de alfa é um número, tá? E o quociente, naquele sentido de você achar um quociente e um resto, permanece exatamente o mesmo polinômio. Tá? Então, a taxa de variação, tá? Que lá nas aulas aí de cálculo e de análise, tá? É uma outra função, normalmente uma função até complicada às vezes de se estudar. Tá? No caso de polinômios, ela tem uma existência algébrica. Então, por exemplo, para o nosso polinômio aqui, eu posso chegar... Agora isso aqui está me atrapalhando. Né? Eu posso chegar, tá, a essa taxa de variação, tá, efetuando a divisão dos dois polinômios. Tá? Então, pode ser uma boa ocasião para a gente usar a forma prática que o Luiz Henrique mostrou aí na aula dele, né, o processo aí de divisão por extenso, né, que é análogo ao da divisão de números inteiros, tá? A gente pode usar também, e aí no livro tem a justificativa desse processo, tá? O dispositivo aí de Briot-Ruffini, que nada mais é do que fazer a divisão. Uma das maneiras de demonstrar é usando o método dos coeficientes a determinar. Tá? Aquilo que o Luiz Henrique fez numericamente lá no exemplo da divisão por x menos 4, o algoritmo de Briot-Ruffini faz no caso geral. Então, qual é o nosso polinômio mesmo, que eu já esqueci? x3 menos 6x2 mais 9x menos 3. Tá? Eu vou dividir isso aqui por x menos alfa. Tá? Para isso eu coloco o alfa aqui. Tá? Então o que eu vou ter? Eu vou ter 1, aí eu vou ter alfa menos 6. Tá? Eu vou ter alfa 2 menos 6 alfa mais 9. Tá? E aqui eu vou ter alfa 3 menos 6 alfa 2 mais 9 alfa menos 3. Tá? Bom, não é surpreendente, né, que essa expressão aqui seja o quê? É o P de alfa, né? Porque a gente sabe que isso aqui é o resto da divisão. O resto da divisão não poderia ser outra coisa, tá, que não o próprio P de alfa. Tá? Então, notem que a taxa de variação, tá, ela tem essa ocorrência algébrica, mas não é uma coisa muito bonitinha. Né? Então, o que é essa taxa de variação? Ela se exprime, tá, em termos de x como esse polinômio. Né? X ao quadrado mais alfa menos 6x, tá, mais alfa 2 menos 6 alfa mais 9, tá, porque isso depende do ponto alfa que você utilizou. Tá? Então, vamos chamar, tá, esse quociente da divisão por x menos alfa de Q alfa de x. Tá? O que é a derivada? A derivada, tá, nada mais é do que esse polinômio que está aqui. Então, lá do cálculo, tá, qual é a ideia aqui de derivada? A ideia de derivada, tá, é você tomar valores de x, tá, cada vez mais próximos de alfa. Tá, de tal maneira que essa taxa de variação, que representa a inclinação dessa reta secante, tá, se aproxime da inclinação da reta tangente. Tá? O que acontece é que no caso de polinômios, tá, sempre o resultado aqui
dessa divisão, tá, é um polinômio que é definido em alfa. Tá? E o que a nossa derivada é simplesmente esse polinômio aqui que a gente obteve, calculada no próprio alfa. Tá? Então a gente pode definir, tá, essa derivada. É claro que a nossa inspiração, tá, é toda lá do cálculo. Tá? Mas no caso aqui dos polinômios, tá, a gente tem como definir, tá, essa derivada de uma maneira que faz sentido, tá, utilizando recursos puramente algébricos. Tá? Então, o que é essa derivada? Você divide, tá, P de x menos P de alfa por x menos alfa, tá, e calcula o valor desse polinômio que é quociente no próprio ponto alfa. Então, por exemplo, aqui eu posso usar o dispositivo aqui de Birol-Ruffini de novo, tá? Porque eu tenho esse polinômio aqui e quero calcular o seu valor no ponto alfa. Então, olha só o que vai dar. Aqui aparece 1. Aqui vai aparecer alfa mais alfa menos 6. 2 alfa menos 6. Tá? Agora vai aparecer 2 alfa 2 mais alfa 2, 3 alfa 2. Tá? Menos 6 alfa menos 6 alfa, menos 12 alfa. Mais 9. Então, isso que está aqui é o nosso P' de alfa. Tá? 3 alfa 2 menos 12 alfa mais 9. Vê se coincide aí com a regra lá que a gente sabe do cálculo. 3x2 menos 12x mais 9. Claro que tem que coincidir. A gente calculou da mesma maneira. Tá? A gente achou a taxa de variação. Tá? E aí, o que a gente está fazendo no fundo é calculando o limite da taxa de variação, tá? Quando x tende a alfa. Mas como essa taxa de variação é um polinômio, que é contínuo, calcular o limite da taxa de variação é a mesma coisa que calcular o polinômio naquele ponto. Tá? Bom, a gente podia deduzir, tá, a regra geral, vou só escrever aqui, tá? Aqui de modo geral. Então, uma maneira de fazer isso seria aplicar o dispositivo de Birol-Ruffini, tá, no caso geral. Outra maneira é ver o que acontece quando você pega um polinômio da forma x elevado a n, tá? E aí somar as diversas parcelas. Mas, de modo geral, a gente, assim, consegue deduzir que se P de x é a n x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, etc., a 1x mais a 0, então, P' de x, tá, vai ser n a n x elevado a n menos 1, mais n menos 1 a n menos 1 x elevado a n menos 2, etc., até a 1. Ok? Então, esse objeto, tá, a derivada, tá, de um polinômio, tá, é, mais uma vez, um objeto que transita aí nesses dois mundos. Tá? Ele é um objeto do cálculo, tá? Mas, no fundo, você pode defini-lo, tá, usando recursos puramente algébricos. Tá? Um quociente calculado no ponto alfa. Ok? E aí, tá, por que a derivada, tá, ela
ela resolve o nosso problema. Porque a derivada, na verdade, como ela é o limite aqui dessa taxa de variação, tá? Valores positivos ou negativos da derivada, tá? Indicam pontos em que a nossa função original é crescente ou decrescente. Tá? Então, no nosso caso aqui, qual é o nosso polinômio aqui de novo? Então, nosso polinômio é x3 menos 6x2 mais 9x menos 3. A nossa derivada, 3x2 menos 12x mais 9, que é 3 vezes x2 menos 4x mais 3. Tá? Cujas raízes são 1 e 3. Então, para x menor do que 1, essa nossa função quadrática, tá? Ela é positiva. Para x entre 1 e 3, a nossa função quadrática é negativa. Para x maior do que 3, ela é positiva de novo. Então, deixa eu abrir aqui outra vez o... Então, a gente observa que é exatamente esse comportamento. Né? Para x menor do que 1, a função é crescente. Tá? Para x entre 1 e 3, ela é decrescente. Tá? Para x maior do que 3, tá? Ela é crescente de novo. Eu digo que, com essa informação, tá? A gente, mesmo sem o programa, tá? Poderia ter, primeiro, descoberto, tá, que essas nossas raízes, tá, seriam 3, tá? Raízes reais seriam 3 aqui. Tá? Por quê? A gente sabe que em menos infinito, tá, para x muito negativo, tá, a nossa função, a p, tá, tem valor negativo. Tá? Para x igual a 1, se a gente substituir x igual a 1 aqui, vai dar 1, menos 6 menos 5 mais 9, menos 4, vai dar mais 1, né? Então, ela vai valer 1 aqui nesse ponto. Tá? Para x igual a 3, vai dar 27, menos 18 menos 9, menos 9 mais 27, 18, vai dar negativo aqui com certeza. É isso mesmo? Acho que é menos 3. Tá? E depois, para x em mais infinito, ela é positiva de novo. Tá? E como um polinômio, uma função polinomial é contínua, a gente sabe que certamente vai ter que ter um cruzamento antes do 1. Vai ter que ter um cruzamento entre 1 e 3. Vai ter que ter um cruzamento depois do 3. Tá? Então, através da derivada, a gente podia dizer isso a respeito desse polinômio, e agora a gente pode responder aquela pergunta lá, por que o gráfico não pode ser aquele que eu esbocei? Porque toda vez que você tem um polinômio do terceiro grau, a sua derivada vai ser um polinômio do segundo grau. Sendo um polinômio do segundo grau, quantos intervalos aí de crescimento e decrescimento, quantos intervalos de sinais ele vai poder ter? No máximo 3. Tá? Então, nossa função só pode mudar de ideia 2 vezes aqui. Tá? Passar de crescente para decrescente, decrescente para crescente. Tem 2 oportunidades só para fazer isso. Então, função do terceiro grau não pode fazer algo assim, porque tem
a derivada teria que ter mais raízes do que tem. Ok? Bom, temos ainda 7 minutos, mais ou menos. Eu quero falar um pouquinho, tá, a respeito de como é que esse programa, né, voltando aqui de novo, como é que ele acha, tá, esses zeros, tá, que ele encontrou, tá, aqui no problema. Como é que a gente pode achar isso aqui? Tá? Como é que a gente pode olhar debaixo do capô do que está acontecendo? Então, a ideia mais simples, tá, é você simplesmente explorar essa ideia aqui, né? Então, por exemplo, digamos que eu queira localizar, tá, essa raiz aqui. Tá? Se eu quiser localizar essa raiz aqui, tá, uma ideia que eu tenho é o seguinte: está entre 1 e 3. Tá? Eu sei que aqui tem uma raiz, tá, porque o sinal passou de positivo para negativo. Então, em algum ponto, foi 0. Tá? O que eu faço a seguir? Dou um próximo chute. Bom, aí tem várias maneiras de você dar esse chute. Né? A questão é, como é que você procura, tá, uma palavra, tá? Por exemplo, aqui apareceu ontem na aula do Elo, catilinária no dicionário. Você abre o dicionário na letra A, aí passa para a próxima página, depois passa para a próxima página, assim que você procura? Não, você vai lá, no caso aí a gente vai até fazer uma estimativa, assim, mais ou menos, de onde é que está a letra C. Tá? Na pior das hipóteses, a gente pega alguma coisa aqui no meio, tá? Se você não esqueceu como é que é o alfabeto, pega alguma coisa aqui no meio, tá? Por exemplo, 2, tá? E aí refaz o teste. Então, se eu substituir, fizer P de 2 aqui, tá? Quanto é que vai dar isso aqui? Né? Menos 1. Então, isso significa, tá, que não tem uma raiz aqui nesse intervalo, entre 2 e 3? Não tenho certeza disso, tá? No caso geral. Mas eu sei que tem uma raiz aqui nesse intervalo. Tá? Então, nesse caso, a gente sabe que tem uma raiz só, tá? Mas estou falando num caso genérico, que você está tentando encontrar alguma raiz, tá? Então, no momento que você tem 2 valores cujos sinais são opostos, você testa o ponto médio, com certeza, tá? Ou você vai dar muita sorte em encontrar a raiz aqui, tá? Mas isso não acontece na vida real. Ou então, ela vai ter o sinal diferente em um dos 2 extremos. Tá? Então, com isso, você acha, tá, um próximo intervalo, reduzindo o anterior à metade, tá? E perseguindo a sua raiz. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Enquanto eu estou localizando isso aqui, 2 avisos. Primeiro, não se esqueçam que amanhã nós temos a nossa sessão de perguntas, tá? Então, nós estamos colecionando as perguntas que os nossos colegas aí de outros estados estão enviando, tá, aí para a gente, tá? Mas mandem mais. E o pessoal aqui do Rio também deve fazer isso, tá? Coloquem por escrito perguntas aí que vocês tenham, deixem aqui em cima da mesa, tragam amanhã de manhã. Se puder já trazer as perguntas hoje à tarde, tanto melhor, que a gente já vai organizando, tá? Porque a nossa sessão de amanhã é bate-bola aí sobre essas dúvidas sobre a matemática, tá? Sobre o ensino da matemática que vocês têm. Então, eu tinha preparado aqui esse exemplo para fazer esse processo, tá, com o 0 e 1. A gente pode trocar aqui para 1 e 3. Então, quando a gente faz esse 1 e esse 3, o que essa planilha aqui está fazendo? Aliás, esses materiais eu também vou deixar em algum lugar que vocês possam pegar, tá, depois, essas planilhas e os exemplos lá do Implot. O Implot vocês baixam na internet, tá? Não vou colocar no site. Então, o que o programa aqui está fazendo? Então, começou aqui com x1 igual a 1, x2 igual a 3, tá?
Então, o próximo valor que ele vai testar é o ponto médio, tá? 1 mais 3 sobre 2. E o que ele vai comparar são esses três valores. Tá? O valor aqui é 1, o valor aqui é menos 3, tá? Esse valor, como vocês tinham dito, tá? É menos 1. Tá? Portanto, eu sei que tem uma raiz entre 1 e 2. Então, na próxima iteração, 1 e 2 são considerados, tá? E o próximo chute é o ponto médio do intervalo 1,5. Tá? Aí o que acontece? Eu tenho 1 menos 1, 0,375. Tá? Então, o próximo intervalo tá aqui, né? Entre esses dois. Então, você pega 1,5 e pega o extremo 2, tá? E vai fazendo isso. Tá? Então, a raiz aqui que o implot nos indica, tá? É 1,65270. Tá? Nós já chegamos aqui a 1,65, tá? 625. Né? Não é exatamente a raiz aqui, mas se a gente continuar fazendo essa iteração, e pode fazer aí quantas quiser, então aqui, por exemplo, já estamos com 1,65271, tá? Que é uma aproximação bastante razoável. É razoável, mas especialmente se você tem que fazer isso muitas vezes, tá? Se você tem que fazer isso aí em situações, em programas que tenham que reagir com muita rapidez, isso pode não ser bom o suficiente. Tá? Então, duas ideias, tá, estão implementadas aqui. Uma, que eu não vou ter tempo de explicar, tá, é o método da secante. Então, como é o método da secante? Basicamente, eu não vou explicar os detalhes, mas ele tenta melhorar, tá, esse chute, tá? Esse chute do seguinte modo: se eu estou aqui no intervalo, tá, e os meus valores são assim, tá, eu não vou querer pegar o ponto médio, tá? Eu vou querer pegar um ponto mais próximo desse aqui. Essa solução está aparentemente um chute melhor do que essa aqui. Então, o que o método da secante faz é isso: pega essa reta, tá, e chuta esse ponto aqui no lugar do ponto médio. Tá? Então, está aí na planilha que depois vocês podem observar e podem, em um bom exercício, descobrir como é que a planilha funciona. Tá vai estar à disposição de vocês. Mas é mais interessante, tá? E é o método que realmente, tá, é usado para fazer isso, usar o método de Newton. Tá? Qual é a ideia do método de Newton? É usar a derivada, tá? No lugar de usar a reta tangente, tá? No lugar de usar, tá, a reta secante. Então, a ideia é a seguinte: tá? Você quer descobrir onde é que esse gráfico corta o eixo. Tá? E aí, você está nesse chute aqui. Tá? Esse chute, tá, não deu exatamente zero. Tá? Aí, qual vai ser o próximo valor que você vai escolher? O Zé Henrique quer derrubar a minha planilha ali. Derrubei. Qual vai ser o próximo valor que você vai escolher? Esse. Tá? Que valor é esse? Então, esse próximo x aqui é o x1 menos, tá, esse valor. Tá? Mas o que é esse valor? É esse comprimento, tá, dividido pela tangente desse ângulo. Tá? E a tangente desse ângulo é a derivada. Então, isso aqui é fazer P de x1 dividido por P' de x1. O que o Luiz Henrique está derrubando na minha planilha lá, que ele está escolhendo um ponto em que a derivada é zero. Tá? Se a derivada é zero, o método não funciona. Tá? Se a derivada não é zero, mas é próxima de zero, o método funciona muito mal também. Tá? Então, o método de Newton funciona bem, tá, quando você tem uma interseção limpa, tá, aí com o eixo. Vamos ver o que ele fez aqui com a minha planilha. Aí. Então, se eu estou querendo, tá, encontrar essa raiz aqui entre 1 e 3,
eu não posso usar o 1, não posso usar o 3. Tá? Esses pontos são horrorosos para o método de Newton. Por quê? Olha a tangente aqui. Olha a tangente aqui. Não dá. Tá? Você precisa começar de um ponto, tá, em que a derivada seja diferente de zero. Tá? Então, se você coloca o 2, por exemplo, que eu acho que foi o que ele fez ali, note que o método de Newton é uma maravilha. Né? Você vê que com pouquíssimas iterações, tá, ele já chegou lá, tá, na quarta iteração aqui, tá, ele já chegou, tá, à raiz, tá, que o programa aqui nos deu. Quer dizer, com 5 casas decimais, esse valor já está fixado. Tá? Na verdade, pode-se provar que o número de casas decimais dobra, tá, cada iteração aqui do método de Newton. É super eficiente, mas você precisa começar, tá, de um ponto relativamente próximo, tá, aí da raiz que você tem que encontrar. Então, normalmente o método de Newton funciona, você faz o método mais grosseiro, mas mais seguro, assim como o método da abscissão, descobrir o que está no intervalo, etc. E aí apela para o método de Newton para refinar com muita rapidez, tá, essa solução. Tá? Então, a última mensagem, então, gente, é que tem material aqui ao trabalhar com polinômio, né, para se fazer muita coisa interessante aí com alunos, se você quiser fazer atividade, tá, envolvendo computador. Quantos laboratórios aí de informática a gente não tem nas escolas aí, sem que se saiba o que fazer com eles, né? Então, trabalhar com polinômios, tá, trabalhar com programas gráficos de domínio público ou com planilhas, né, que são programas também disponíveis aí gratuitamente através do OpenOffice ou do que for, tá, é uma atividade bastante interessante a ser feita com os alunos. Tá bom? Não se esqueçam de trazer aí as dúvidas, tá? Nos vemos aí à tarde.